Saravá, bate cabeça, filhos de Umbanda. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Meu nome é Catarina. Meu nome é Joãozinho. Nós somos do Templo Espírita Cristão Do Japão. Pedimos a licença dos nossos irmãozinhos mais velhos, dos nossos irmãozinhos mais novos. A bênção de todos vocês. E nunca se esqueçam, né? Que a gente não somos donos da verdade, né? Estamos aqui querendo apenas passar um pouquinho do nosso conhecimento, porque a gente achamos que é muito importante para vocês agregar no seu dia a dia. Sim, isso mesmo. Diante de tudo isso, a verdade está dentro da nossa realidade. Então, vamos juntos estudar, né? Para que a gente saia deixar comodismo e aprendemos junto todas essas energias lindas e maravilhosas que existem ao nosso redor. E hoje nós vamos falar... Hoje, como prometido, a gente vai começar o nosso cursinho sobre os orixás. Hoje a gente vai falar legal. especificamente de quem, Joãozinho? Oxumaré, Oxumaré. Arrobobó, Oxumaré. Arrobobó e Oxumaré. Salve a força do nosso país. Então, pedimos a licença de todos para que a gente possa começar. Lembrando, e como o Joãozinho falou, não só vocês, mas a gente também está aprendendo, né? Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, conforme a gente for aprendendo, não é verdade? Sim. Joãozinho, o que significa no Yorubá Oxumaré? O significado de Oxumaré em Urubá é algo muito especial que todos nós gostamos de ver, quando nós podemos ver, né? Que é o arco-íris. Podemos dizer que o Oxumaré é o próprio arco-íris. Sim. E quais são as ferramentas ligadas a esse orixá? Podemos dizer que ele usa uma lança de ouro, né? Com Que a- aponta virada para apontada para o céu, Sim. e uma serpente. Uhum. E isso representa um ciclo. Sim, a serpente representa o ciclo. É aquela serpente, sabe? Que a cabeça fica ligada com o rabinho. Então, é isso que representa. E depois a gente vai falar sobre esse ciclo, né? E também tem o próprio arco-íris, né? Que representa a sua essência. Isso, Então, isso. essas são as 3 ferramentas de Pai Oxumaré. E que essência linda, maravilhosas, né? Quantas cores não tem o nosso arco-íris? Então, fazemos as nossas reflexões de tão maravilhoso que isso é, né? Sim, agora vamos falar da família de Oxumaré. Quem que é a sua mãe, Joãozinho? Nanã. Saluba, nossa mãe Nanã. Então, sendo a nossa mãe Nanã a mãe de Oxumaré, ele tem como irmão mais velho o pai Omolu. E também tem a sua irmã Eiwa. É, sua Que irmã isso, gêmea. Isso, ela é a irmã gêmea do nosso querido orixá Oxumaré. Sabe uma coisa interessante dentro disso, Joãozinho? Sim, Tem um momento dentro das lendas que o Oxumaré promete, né, a sua irmã gêmea Euá, que ele vai proteger ela para todo sempre, e ele abraça ela. Esse momento, ele fica pela interpretação de cada um, não é verdade? E a gente vai respeitar isso. Mas pra gente, a gente interpreta de outra forma. Nesse momento, surge várias questões que o Oxumaré, ele representa, que ele é homossexual e que ele representa todas essas pessoas desse grupo. Mas
a gente interpreta de outra forma. Nesse momento, pra gente, Pai Oxumaré, ele não é homossexual, ele é um orixá masculino. Sim. E esse momento, ele representa o compromisso que existe entre as almas gêmeas. O compromisso que esses espíritos, que independem de sexo, de gênero, eles têm um com o outro. Pra gente é isso que representa, não é, Joãozinho? Sim. Essa parte é muito legal e muito bonita de se olhar e de se parar e refletir um pouco, né? Uhum. Entendemos quando não tem esse conhecimento, fica muito fácil às vezes da gente poder fazer essa confusão e é compreendido, né? Sim. E a gente vai contar um pouquinho da história de Oxumaré. Vamos. Você sabia que Oxumaré vive no reino de Oni? E eu já ouvi falar desse rei. Nesse reino, né, vivia um rei muito egoísta e muito orgulhoso, Uhum. né? O compromisso de Oxumaré neste reino é com o Ifá. Ele é o Babalaô, aquele que consegue decifrar jogos adivinhatórios, e o Ifá é uma cabala adivinhatória. Por isso que ele tá ligado à vidência e à Isso, clarividência, isso. né, Joãozinho? Sim, isso é uma das características do nosso pai, né? Seu compromisso no dia a dia é trazer a verdade nas revelações feitas para o rei. Sim. Na Semana Yorubá, pessoal, isso é uma curiosidade. A Semana Yorubá, ela tem 4 dias. E o primeiro dia desses 4 é chamado de o Dia das Revelações, ou o Dia da Verdade, que é quando o Xumaré sempre estava lá fazendo essas revelações para o rei, Oni. Vamos lembrar que por esse rei ter essas características, nosso orixá Oxumaré passou bons bocados na mão deste rei, né? Sendo muito maltratado. E este rei, por ser muito egoísta, vamos dizer assim, nas palavras de hoje em dia, pagava muito mal nosso querido orixá Oxumaré. Sim, era muito injusto a forma como ele tratava o Xumaré e pagava ele. Oxumaré ficou triste, ficava com a cabeça baixa, se perguntando o porquê desses maltratos e sempre voltava triste para casa. Sim, Ele não achava que seria certo, seu coração vivia se perguntando se isso era certo. ele Ou achava seja, que tinha alguma coisa errada, né? se isso, se achando e se fechando dentro desses problemas, né? Sim, ele não acreditava que isso estava certo, que esse era o propósito de tudo. Ele queria descobrir além, ele queria entender o verdadeiro sentido da sua vida, né? E por isso, o que ele fez, Joãozinho? Servir um propósito maior, um propósito do bem e para o bem. Ele resolveu abrir o Ifá em seu favor, porque ele não estava acreditando que aquilo tudo estava certo. Então ele precisava descobrir. Então ele abriu o Ifá em seu favor. E quais foram as orientações que ele recebeu? Ele devia oferendar uma lancha de ouro, mas ele não compreendia muito bem o sentido. Mas se propõe ao ritual e vai fazer. Ele inicia o seu ritual. Sim, ele não entendeu muito bem as orientações, mas mesmo assim ele iniciou o ritual. Sim. E no meio do ritual, o que aconteceu? Ele é interrompido porque o rei chama ele e já estava bravo porque ficou esperando ele. Sim, mas o Xumaré não interrompeu o ritual, não. Ele Sim, falou, ele eu vou acabou. terminar o ritual e depois vou lá. Mas Isso, quando ele isso. chegou lá no rei, o rei estava furioso com ele. Estava muito bravo. Ele humilhou o Xumaré, mas mesmo assim o Xumaré se redimiu e fez as revelações que esse rei pediu. E depois ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, um outro reinado
que ficava ali próximo, chamou ele para um trabalho. Ele foi servir o nosso pai no Olocum. Pai Olocum estava com seu filho doente, por isso que ele foi pedir ajuda para Oxumaré. E o Ifá, jogando o Ifá, passa-se então todas as orientações para a recuperação do filho dele, para que ele fique bem, né? Isso é muito legal mesmo. Pai Olocum ficou muito agradecido e deu uma soma de dinheiro muito grande como recompensa para Oxumaré. E quando ele voltou com todos aqueles tesouros, é claro que o rei Oni ficou muito enciumado. E por conta disso, deu até mais dinheiro para ele do que Pai Olocum. Ai, meu Deus! Então, nesses momentos, Oxumaré acabou ficando bastante rico. E essa é mais um parênteses que a gente vai abrir. Nessa hora, nesses momentos, acaba se ligando Oxumaré à prosperidade desses materiais, desses recursos materiais, ao tesouro, ao dinheiro. Mas isso mais pra frente a gente vai explicar. A gente só vai dizer que não é bem assim, tá bom? Pra gente, lembrando, pra gente, essa é a nossa verdade, né? Isso. Pai Olocum tem mais um novo problema. Lá na frente, né? Isso. E chama de novo, né, o nosso querido Oxumaré, para que possa estar prestando serviço a ele. Sim. Nesse serviço, o Pai Olocum pede para que o Oxumaré fique ligado ao seu reino. Sim, ele faz esse convite para ele. Isso, e o Oxumaré ficou muito, muito, muito feliz. E sobre isso a gente também vai falar mais pra frente, dessa ligação de Oxumaré com o Pai Olocum, que deve ser muito interessante, né, Muito, Joãozinho? muito, muito, muito legal mesmo, né? Mas, mesmo com toda essa situação, o Oxumaré ficou muito intrigado com o que saiu no Ifá para ele. A lança, Com a verdade. lancha, lembra da lancha? Uhum. Em um dia de chuva ele pega a lancha, né? Ergue para o alto e vai querer desvendar o segredo dela. Até arrepiei. Cortando o céu, forma o arco-íris e ele consegue ver o sol. Ele entende todo o sentido da sua vida. Neste momento ocorre um despertar. Descobre a sua missão. O que é viver? Por que viver? O que é estar aqui e pelo que eu estou aqui? Ele assumiu o compromisso de estar sempre com as pessoas. Nesse momento, Oxumaré, ele esteve em harmonia. Ele esteve em harmonia consigo mesmo, em harmonia com Deus, em harmonia com tudo e todos que estavam ao seu redor. E dentro disso, dentro de toda essa harmonia, ele encontrou paz, ele estava tranquilo e ele conseguiu descobrir todo o propósito da sua vida, que era o que ele estava procurando. Lembra quando ele abriu o Ifá? Ele queria entender o propósito da vida dele e ele entendeu. Esse momento em que no meio da chuva o sol aparece e se forma esse arco-íris, é a harmonia de tudo, o equilíbrio de tudo. E dentro disso a gente consegue descobrir os nossos propósitos, os nossos deveres, o verdadeiro sentido da nossa vida. Muito bonito, né? Uhum. Então podemos dizer que o Oxumaré é o caminho para descobrirmos essa verdade, como ele conseguiu. Sim. O caminho das revelações que nos leva a despertar, nos abrir, né, o nosso coração. E a forma de sermos instrumentos de todo o bem que a gente pode fazer. E a gente pode fazer muitas coisas boas, não é, Joãozinho? A gente só precisa encontrar, entender e aceitar e querer fazer, né? Isso mesmo. E esse é o sentido de toda essa lenda. Agora, Joãozinho, eu tô com uma dúvida aqui. Sim. Oxumaré, ele é sincretizado com o quê? Que pergunta interessante, né? Lembrando que isso é
do nosso conhecimento. Podemos dizer que o Xumaré, ele é a própria filosofia. O pai da filosofia é, Sócrates. e o conceito socrático é conhecer-te a ti mesmo. Então, o arquétipo de Oxumaré, vamos poder dizer que seria Sócrates. Que diferente! Sim, Sócrates foi um instrutor e teve discípulos. E o que conhecemos de filosofia, eu acho que eu não consigo falhar isso. Veio através dos seus discípulos. Platão, que escreve 36 livros. E Josinho, eu acho que tem uma coisa muito interessante nesses 36 livros. Você sabia que um babalaô e uma babalaoá, que são os pais que jogam o Ifá, que fazem a leitura do Ifá, eles precisam de pelo menos 36 anos de estudo para poder interpretar os jogos divinatórios. Sabia que eles, os pais, eles estudam 36 livros de Platão para conseguir se preparar, e a partir desses conceitos filosóficos que eles vão orientar as pessoas. Não é interessante? Nossa, muito interessante. Então tá tudo ligado, o jogo do Ifá, todo o seu preparo com a filosofia, com os 36 livros de Platão, que são baseados na filosofia. E o pai da filosofia é Sócrates. Isso nos remete a algo muito importante que hoje em dia vamos dizer que é esquecido na nossa religião ou em outras também. É levar a sério os estudos para que a gente não possa, como se dizer assim, nesses tipos de orientações, é algo muito sério, que às vezes você pode agravar um problema em vez de ajudar o irmão. Então, caminho fácil, vamos desconfiar, porque tudo que te leva a uma boa lapidação e bom conhecimento, que este conhecimento vire sabedoria, tem esforço, sacrifício, uma labuta diária para que você se torne o melhor. Né? Então fica essa reflexão. Se tudo for muito fácil, você aprender em 2 dias, é melhor você sair correndo daí, viu? Né? E vamos continuar. Vamos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer para despertar. Para acontecer esse despertar, a gente primeiro precisa, isso de acordo com o que a gente viu aqui da história de Oxumaré. Então, primeiro, a gente precisa reconhecer a nossa situação. A gente precisa abaixar a cabeça e falar, pera, hoje eu tô assim, hoje eu preciso melhorar nisso. E eu preciso querer mudar. Então eu tenho que reconhecer e estar disposto a mudar. E o segundo passo é você absorver o conceito filosófico, o comprometimento conosco mesmo. Exatamente. Qual a minha missão nesse mundo? Você olhar, se interrogar e se propor a fazer essa mudança. Por isso que o conceito socrático é: conhece-te a ti mesmo. E a partir daí... Magnífico isso, muito importante. Então a gente tem que assumir esse compromisso com a gente mesmo. E depois é uma questão que a gente tem que levantar. Qual que é a minha missão nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu preciso fazer? E as respostas vão vir. Sim, lembrando o que eu acabei de falar anteriormente. O que vem fácil é de desconfiar. Olha para si, leve o seu tempo que for necessário, porque a sua descoberta é apenas sua. Sim. É o importante para você. Então, ame-se, se dedique a ti mesmo e você vai ver essa
revelação desse mundo mágico, desse universo que estava escondido, desse sol maravilhoso que vai se abrir para ti. Todos os pontos da sua vida, viu? Isso vai ser tão importante que vai se transformar em todos os pontos da sua vida. Vamos fazer tirar uma dúvida minha. Eu queria saber por que o Xumaré tem o ponto da caverna. É verdade. O seu ponto natural é a caverna. Um dos primeiros livros de Platão chama O Mito da Caverna. Oh, meu Deus Que do legal. céu! Você conhece esse mito, Joãozinho? Não vamos adentrar tão dentro como... esse assunto é tão grande e complexo, mas vamos fazer um resumo, tá bom? Tá Senão bom. vai ficar muito grande. No texto, né? O Sócrates fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros vivessem desde a infância, com as mãos amarradas em uma parede. Eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede situada à sua frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em cima de vamos dizer assim, uma pedrinha, em cima de um tapume, situada na parte traseira da parede em que os homens estão presos. Os homens passam ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos formando sombras que, de maneira distorcida, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela parede da caverna, aquelas sombras, os ecos do chão que as pessoas de cima produziam, era o mundo restrito dos prisioneiros. Repentinamente, um dos prisioneiros foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira projetando as sombras que julgava ser a totalidade do mundo. Ao encontrar a saída da caverna, ele tem um susto ao deparar com o mundo exterior. O que será que aconteceu quando ele se deparou com o mundo exterior, Catarina? Primeiro que só a luz do sol já ofuscou a sua visão e ele já ficou todo desconfortável, deslocado, porque aquilo tudo era muito novo para ele e ele nem fazia ideia que aquilo existia. Mas, Aos pouquinhos, a sua visão foi acostumando com a luz e ele começou a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existia lá fora. Ele percebe que aquelas sombras que ele via dentro da caverna e que ele julgava ser a realidade, na verdade eram só cópias, imperfeitas ainda, de uma pequena realidade. que legal, né? Agora esse prisioneiro, ele tinha duas escolhas. Ele foi liberto e ele poderia retornar na caverna e libertar todos os seus companheiros, ou ele podia viver a sua liberdade. Que Mas legal. uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que ele sofreria de seus companheiros, que o julgariam como louco, mas poderia ser uma atitude necessária, por ser a coisa mais justa a se fazer. Esse texto ele parece bastante assustador se a gente for pensar bem, mas ele é a nossa realidade. A nossa realidade é tão assustadora quanto esse conto. Hoje a gente vive uma ilusão. A gente vive dentro disso. A gente vive olhando as sombras das coisas, achando que é o todo, achando que é tudo, achando que já é o suficiente, e a gente está dentro desse comodismo. Nossa, muito legal, né? Isso, né? Esse tem vários significados. É como você diz, né? Diz a ilusão que vivemos. A caverna do nosso coração. A caverna do nosso mental. Aonde a gente vive de apenas reflexos de luzes nas sombras do nosso mental. Nas sombras daquilo que sentimos e não fizemos para ter como realidade. Inventamos, fantasiamos e sofremos com isso. Isso é muito doloroso, muito escravizador de nós mesmos, né, Catarina? Sim,
E enquanto a gente viver dentro dessa caverna interior nas nossas vidas, a gente vai ser escravo, vivendo uma irrealidade que não precisa. Isso mesmo. Vamos ter que vencer e entender e compreender o que isso leva. Vencer os nossos hábitos infelizes, a nossa má educação. Nós não sorrimos mais porque não queremos ser felizes. Queremos mostrar para os outros que somos infelizes, coitados. Vivemos irritados e mal-humorados porque não assumimos as nossas culpas, né? Fechamos o nosso mundo, né, Catarina? Sim, a gente fecha a nossa cara para espantar os outros, para que a gente não tenha uma conversa de verdades, para que a gente não tenha uma conversa de realidade. Então a gente se fecha nesse mundo irreal, sem querer assumir os nossos erros, sem querer enxergar a realidade das coisas. Resumindo, fugir dos nossos deveres e iludir o que fazemos. Tudo que nós precisamos fazer, a gente fica fugindo. Existem muitas coisas dentro disso e a gente sabe que é verdade. Todo mundo vive pelo menos uma dessas coisas. A gente se vitimiza muito. A gente foge, a gente tem medo, a gente tem as nossas carências. A gente até deturpou o amor. A gente não sabe amar. A gente só quer possuir, quer controlar. Outras coisas são as mágoas que a gente guarda, as insatisfações que a gente tem dentro dos nossos corações. Como o Joãozinho falou, a gente foge dos nossos deveres. E a gente finge que a gente faz tudo o que a gente precisa. A gente se ilude. Ah, eu vou lá, trabalho na minha fábrica, ganho o meu salário. Isso é tudo. Eu faço as coisas que eu preciso. Será que faz? Eu dou dinheiro, eu coloco o dinheiro dentro de casa para pagar as contas. Será que isso é tudo? Será que isso é o suficiente? E o amor que você tem que dar para sua família? E o respeito que um casal precisa descobrir? A educação que precisa ser dada para os filhos? Existem tantas coisas, pessoal, mas às vezes a gente se acomoda com eu faço isso, eu faço aquilo e já é tudo. E já tá bom. E é todo o que eu preciso fazer. Mas será mesmo que é tudo? Essa é uma reflexão que cada um tem que fazer consigo mesmo, dentro das suas atitudes, dentro daquilo que faz ou deixa de fazer. Com tudo isso que já colocamos, podemos nos resumir a grande importância desse orixá em nossas vidas. Sim. Acima disso, talvez não dará tempo de vocês poderem fazer as reflexões necessárias. Em busca, e sempre em busca, de novos conhecimentos e estudos para si mesmos. Então, podemos dizer que o Xumaré nos coloca no caminho, mas temos que fazer a nossa parte. Assumir o compromisso, um passo de cada vez. A noite, reflexão. O dia, uma nova oportunidade. Despertamos como hábito de agradecer ao Xumaré, que rege as orientações maiores dos mentores, dos ancianados, aqueles que despertam para a luz. Ele é o patrono de tudo isso e podemos nos encontrar neste caminho. Nosso desafio, mudarmos, sair do velho e nos tornar pessoas melhores. Assim, este Pai que nos traz a revelação de quem somos, que nos traz a visão, tirando a cegueira dos nossos olhos, a Robobô, o Xumaré. A filosofia, uma coisa interessante também para a gente guardar dentro de tudo isso, a filosofia tem como pilares o amor, a sabedoria e o bem. Então, pensem nisso, foquem nisso, reflitam, porque fora do amor, fora da sabedoria e fora do bem, a gente vai continuar
preso dentro dessa caverna que a gente vive, né? A gente precisa nos integrar ao mundo real, o mundo de Deus, não esse que a gente criou pra gente, que é irreal. A gente tem que estar em harmonia com o nosso Criador, com a gente mesmo e com tudo que está ao nosso redor. No momento em que Oxumaré ergueu a sua lança e o arco-íris se estendeu diante dele, ele entrou em harmonia com todos os reinos e com tudo que está ao seu redor. Encontrou a paz, se ligou com Deus e consigo mesmo, se libertando de todas as suas ilusões. Ele saiu da caverna e ele encontrou o sol, ele encontrou a luz do dia. Então, vamos nos apegar a esse Pai, pedir o seu amparo, pedir a sua ajuda, que com certeza ele vai nos ajudar, mas sem esquecer de fazer a nossa parte, porque sem isso, nem esse orixá e nem outro orixá, nem os guias, nem Deus pode fazer nada por nós, não é verdade? E só para finalizar, a Catarina pode colocar o que significa o ciclo da serpente. Vamos colocar de forma simples. A serpente, ela representa o ciclo, né? É a roda da vida, o ciclo cósmico, o zodíaco. E isso quer mostrar pra gente que a gente vive um constante ciclo. A gente sempre está dentro de um ciclo. E também a influência cósmica que existe por sobre as nossas vidas. Então tudo isso quer mostrar pra gente que a gente está sempre dentro de um ciclo e que todo o cósmico tem influência por sobre nós. De forma simples é isso. Então, com muita felicidade no meu coração, vamos dizer assim, finalizar este contexto que nós colocamos hoje, Sim. né? Lembrando que tem muito mais outras coisas, né? Aos filhos de Oxumaré, a você se conectar com esse orixá, você fazer as suas, como se diz assim, os seus firmamentos, né? Mas hoje a gente vai ficando por aqui, dentro desse conhecimento desse orixá tão magnífico, como tantos outros que a gente pode colocar, né, Catarina? Sim. Para que a gente possa ter em mente e quando a gente sentar para fazer reflexão com agradecimento, não deixar de agradecer também a esse orixá tão importante nas nossas vidas. Que ele traga o sol, que ele traga a visão e que ele traga a revelação de si mesmo. E o arco-íris. Isso mesmo, que coisa linda, né? Muito linda a força do arco-íris, que é único, que é o nosso Pai. Fiquem em paz, meus irmãos, a sua bênção, que Deus, nosso Pai Olorum, que nosso Pai Oxalá, abençoe a vida de cada um de vocês. Com a bênção, Saravá, e até o próximo estudo. Saravá, pessoal. Fiquem com Deus, até mais, Beijão. gente. Até mais, meus irmãos, fiquem com Deus.